Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo. Na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Na supervisão, o irmão Ed. E na sonoplastia, Luiz Antônio. Relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Te pedir, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui nessa tarde, meu Deus, e chegou aqui precisando de milagre, de uma resposta da tua parte, meu Deus, neste momento, Senhor, estenda as tuas mãos agora, porque eu creio, Senhor, no sobrenatural da parte do Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos neste momento, meu Deus, coloque as tuas mãos agora, porque há demônios, meu Deus, que tem lutado contra essa pessoa, meu Deus, essa fraqueza no corpo, meu Deus, repreende agora nessa tarde. Jesus entra com a grande providência, Jesus trabalha de maneira gloriosa, Jesus repreendendo todo o mal nesse momento, meu Deus, desmanchando toda a obra do diabo, desmanchando toda a obra de feitiçaria, desmanchando, meu Pai, toda a perseguição do diabo contra essa pessoa, contra essa casa, contra esta família. Meu Deus, estenda as tuas mãos neste momento, que essa pessoa saia daqui com a tua bênção, que essa pessoa saia daqui com a sua vitória. Nessa tarde eu creio, meu Deus, o Senhor está pelejando, o Senhor já está trabalhando neste momento. Jesus, repreende nesse lugar, oh Pai, tudo que não provém de ti, Senhor. Meu Deus, o que ficou nessa casa tentando atrapalhar, Senhor, a poder do teu sangue, queima agora, a poder do sangue de Jesus Cristo, para repreender todo o mal em nome do Senhor, porque o teu sangue tem poder, meu Pai, para repreender, para desfazer, meu Deus, tudo aquilo que Satanás tem colocado contra essa pessoa. Meu Deus, repreende agora, pelo teu poder, pela tua palavra. Meu Deus, neste momento, eu creio que tem algo acontecendo, que o teu filho, a tua filha, vai tomar posse da vitória. Meu Deus, o Senhor tem poder para libertar. Liberta nessa tarde, liberta, meu Deus, pelo teu poder, liberta pela tua palavra, liberta neste momento, passa o teu sangue agora. Meu Deus, que essa pessoa que entrou aqui, ela sai daqui curada, ela sai daqui liberta, ela sai daqui transformada, que a sua família seja guardada pelo poder do Senhor, que a sua casa, meu Deus, seja protegida pelo teu poder, que salvação e vida seja liberta em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, liberta pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Momento de meditação. Que são os seres humanos para que penses neles? Que são as pessoas para que te preocupes com elas? Salmo 8:4. Você já pensou na grandeza do universo? Ele ainda é desconhecido pela humanidade. Os homens conhecem um pouquinho do sistema solar, de onde se vêem bilhões de estrelas, muitos astros conhecidos e desconhecidos. A ciência prova que além do sistema solar, existem muitos outros sistemas gigantescos. Os cientistas com certeza descobrirão coisas grandiosas entre tantas obras do Criador. A Terra é apenas um grãozinho em todo o universo. O mais espetacular, entretanto, é a preocupação de Deus com os seres humanos.
O Criador mantém a vida, manda o sol e a chuva que renovam o sustento de todos. Deus fez muito mais. Entrou na pequenez humana quando nasceu da Virgem Maria. Através de Jesus Cristo concedeu para a humanidade a vida além do universo. Estes fatos comprovam a grandeza de Deus e o quanto Ele valoriza o pequenino ser humano através do seu maravilhoso amor. A pessoa que coloca a sua confiança no Criador tem segurança total. O Todo-Poderoso preocupa-se também com você. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, estamos de volta com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coité Gospel, direto de São Paulo, na direção geral o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, na supervisão irmão Ed, na sonoplastia Luiz Antônio, relembrando os queridos ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coité Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo o programa Almoçando com Cristo, que tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade, de proteção aos lares brasileiros. Queridos ouvintes, gostaria de mandar um imenso abraço de Jesus Cristo para todos os ouvintes da Rádio Coité Gospel, todos aqueles que estão ligadinhos nesse dial, nesta voz que tem levado a palavra de libertação. Amados ouvintes, você que queira conhecer a nossa igreja cristã pentecostal Vem para Jesus, ela está localizada na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. E você que queira nos visitar, nos conhecer, você que vem do metrô Santana, você vai pegar a linha 1743, Jardim Perialto, e 118C, Jardim Perialto. Querido ouvinte, você que vem da Lapa, você vai pegar a lotação 128Y. E você, querido, que vem do metrô Barra Funda, você vai pegar a lotação 2014, Jardim Perialto. E você que está nas imediações de Vila Nova Cachoeirinha, você vai entrar dentro do terminal da Cachoeirinha e vai pegar a lotação 9002, Perialto, onde a nossa igreja está localizada na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Queridos ouvintes, nós temos atividade todos os dias. Você que trabalha, não tem condições de estar todos os dias na igreja por causa do seu trabalho ou algum problema na sua família, nós iniciamos as nossas atividades na nossa igreja sede ali aos domingos, a partir das 8 da manhã, consagração com o pastor José Nilson, das 8 às 9 da manhã, aonde o pastor José Nilson estará orando por todos aqueles que adentrarem pelas portas da igreja. É tempo, querido ouvinte, de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós orarmos. Nós estamos em tempos difíceis. As lutas do dia a dia têm sido grandes. Então, para nós termos a nossa vitória, da nossa família, do nosso lar, nós temos que orar,
nós temos que jejuar. E aí está uma boa oportunidade para você resistir ao diabo e o diabo fugir do teu lar, fugir da tua vida e Deus te fortalecer espiritualmente. Consagração das 8 às 9 com o pastor José Nilson, na Igreja Cristã Pentecostal Vem para Jesus, na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Queridos ouvintes, nós também temos a tarde da bênção, e essa tarde da bênção Jesus Cristo preparou para você que tem problema no seu lar e o seu esposo, seus familiares não deixam você cultuar a Deus à noite. Então, quando eles saem para trabalhar, o culto começa às 3 da tarde e você vá na igreja orar por você, para Deus te fortalecer, orar pela tua família, para que Deus venha fazer uma transformação, essa oportunidade que Jesus Cristo preparou, a tarde da bênção, onde ali o pastor José Nilson estará pregando e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor Jesus estará revelando o oculto escondido. Louvado seja Deus. Nós vemos na parábola da candeia, Jesus, ele é um fogo consumidor. Nada, louvado seja Deus, que fizerem ocultamente contra a tua vida ficará escondido, porque o Senhor Jesus revelará. Louvado seja Deus. Então é uma boa oportunidade para que você vá buscar a Deus, vá santificar a sua vida, porque Jesus também revela pecado. Muitas pessoas, elas pecam e elas esquecem que Jesus está vendo, que Jesus, o olhar de Cristo está em todos os lugares, que Ele sonda o nosso coração, a nossa vida. Então, louvado seja Deus, o Senhor Jesus revela o segredo oculto escondido, porque nada o Senhor Jesus faz sem revelar aos seus profetas. Então compareça na tarde da bênção, porque dará tempo de você chegar no teu lar, que terminará às 5 da tarde, e fazer o jantar e apresentar o jantar para a sua família. Então não se esqueça, Jesus está esperando você, ouvinte, de braços abertos, na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Terça-feira também nós temos atividades ali com o evangelista João, em busca de um milagre. Quarta-feira com o diácono Edinaldo, em busca do avivamento. Você que se sente fraco espiritualmente, fraco para orar, para jejuar, falta de paciência, entra no Espírito e vá buscar o avivamento, vai buscar o poder de Deus, porque nós só vencemos as lutas do dia a dia, querido ouvinte, é buscando a Deus, porque nós vivemos de milagre em milagre, todos os dias nós vivemos em milagre, porque o Senhor Jesus está conosco e nos dando os livramentos que muitas vezes nós não percebemos. Então vá buscar ali às quartas-feiras com o diácono Edinaldo, em busca do avivamento. Quinta-feira, com o presbítero Rafael, a noite da bênção. E sexta-feira, aonde muitos macumbeiros estão fazendo macumba, ali o pastor José Nilson está com a campanha de cura e libertação, a partir das 19h30.
orando por você para quebrar todos os laços, todas as obras de feitiçaria. Você que tem problema no seu lar com o teu esposo, com os teus filhos, problema de vício na bebida, nas drogas, desobediência. Compareça às sextas-feiras a partir das 19h30 na campanha de cura e libertação, aonde o pastor José Nilson estará pregando e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus. E Deus estará, louvado seja Deus, revelando o oculto, o escondido, as obras malignas, porque Jesus, ele tem poder. Todo poder e autoridade foi dado para Cristo. Então compareça na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Aos sábados, a noite do louvor, com a pastora Maria José. No sábado, então, você compareça ali, a pastora estará ali, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O que você recebeu durante a semana, você vai agradecer no sábado. Me disseram, louvado seja Deus, me alegreis quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então compareça na casa do Senhor com alegria, com vontade de louvar a Deus de todo o teu coração, para agradecer a misericórdia que o Senhor tem tido para com você e com toda a tua família. E domingo, com o pastor Luciênio de Oliveira, o culto em favor da família. A partir das 19 horas, o servo de Deus estará pregando e também orando pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Compareça na Igreja Cristã Pentecostal Vem para Jesus, na Rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Louvado seja Deus. Compareça, querido ouvinte, porque Jesus está esperando você e toda a sua família de braços abertos. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Todos juntos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Ainda de pé, com a Bíblia aberta, eu peço que vocês curvem as vossas cabeças, fechem os seus olhos. Eu quero fazer aqui uma breve oração. Amém? Curve a cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Meu Deus, eu quero nesta tarde te pedir que o Senhor venha, meu Pai, usar a minha vida nesta tarde. Meu Deus, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor tem uma palavra, Pai, para cada um que está aqui nesta tarde, o Senhor tem também para mim. Pois a tua palavra, Senhor, ela vem primeiro para o pregador, e do pregador, Senhor, para as tuas ovelhas.
Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento, Senhor, de cada pessoa que aqui está. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda força contrária, toda força maligna, toda força do inferno, Pai, que tentar impedir estas vidas de ouvir a Tua palavra e guardar, Senhor, no Teu coração. E que a Tua graça, Pai, que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre cada vida nesta tarde. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por mim se aceitar e glorificando e exaltando e agradecendo a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos presentes nessa tarde, a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 8, aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos instruindo a maneira a qual nós devemos nos comportar diante daquele que nos chamou. Jesus ele vai dizer no livro de Lucas que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus diz que Deus ele é espírito e importa que assim o adore, em espírito e em verdade, né? E para que nós possamos receber a presença de Deus e ter o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, ela vai nos colocar em uma situação muito delicada. Que situação? Porque para viver para Deus devemos abrir mão de muitas coisas que nós gostamos, que a nossa carne gosta. E a carne ela é pecaminosa, a carne ela é terrível, a carne ela tende para as coisas que não agradam ao Senhor. E uma das coisas que impede o agir de Deus em nossa vida é justamente os nossos desejos carnais. Jesus ele fala também no livro de Lucas, há uma seguinte palavra que ele diz: vós sendo maus, sabei das bondades do Senhor. Jesus ele chama nós de maus. Por que maus? Porque a natureza do ser humano, a natureza do homem, da mulher, ela é mal, realmente ela é mal. Existe só um que é bom, que é Deus que está no céu, o Espírito Santo dele. Se hoje eu, Giliardi, faço coisas que são louváveis, que são aplausíveis, que glorifica a Deus, não é porque eu, Giliardi, sou bom, não é porque eu mereço, é porque o Espírito dele habita em minha vida. É o Espírito dele que faz com que eu tenha uma conduta de uma pessoa que faz coisas boas. Mas se eu sair da presença de Deus, se eu deixar de buscar o Espírito Santo e começar a andar na carne, como diz a palavra, a tendência é eu fazer coisas que não vai agradar a Deus, que não vai glorificar a Deus, porque essa é a obra da carne, né? E a palavra de Deus ela vai dizer para nós no livro de Gálatas, né, sobre o que é as obras da carne e as obras do Espírito. É Gálatas 5. Em livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui: estais, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou. Tomais e metei vós debaixo do jugo da servidão. No versículo 16 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz aqui, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vejam o que são, irmãos, as obras da carne que não agrada ao Senhor. E se tem alguém aqui nesta tarde, desta maneira, a partir de hoje vai mudar a sua conduta, e Deus ele vai fazer uma grande obra em sua vida, assim como fez na minha e de muitos irmãos que aqui estão presentes. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Essas são as coisas e muitas outras semelhantes a essas que nos afastam da presença de Deus e do Espírito Santo. Eu quero aproveitar aqui esta oportunidade que o Senhor está me dando. Como falei para os irmãos, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e aproveitar essa oportunidade e dizer o que Deus fez na minha vida, antes de eu entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, né? Eu até comentei com o pastor, falei: pastor, eu costumo trabalhar com pessoas que têm problemas com dependência química, pessoas que moram embaixo dos viadutos, moradores de rua. É o chamado que Deus tem na minha vida, porque foi da onde Ele me tirou. Mas ninguém precisa aqui sofrer o que eu sofri para ter um encontro com Deus e ter uma vida abençoada na presença de Deus. E eu desde pequenininho, muito antes de ir para a igreja, já no ventre da minha mãe,
ela já me levava na igreja pentecostal do Poder de Deus, a qual eu congrego até hoje, para a glória de Deus. E com 13 anos de idade, Deus tomou uma irmã do ciclo de oração e disse para minha mãe: eis que tem uma obra na vida do seu filho. Porém o diabo vai se andar muito na vida dele, mas tudo o que ele vai passar é para a honra e a glória do meu nome. Aí a minha mãe, ela recebeu essa palavra, foi para casa. Isso eu tinha 13 anos na época, foi no ano de 2003. E no ano de 2004, com 14 anos de idade, Satanás começou a se andar na minha vida. Começou a colocar pessoas no meu caminho, pessoas a quais não temiam o Senhor, pessoas envolvidas com o mundo do crime, das drogas, com o tráfico de drogas. E ali eu me envolvi no tráfico de drogas e eu passei ali a vender drogas. Passei a vender maconha, cocaína, crack. E tem um ditado que ele é muito verdadeiro, que diz assim, que a gente colhe o que a gente planta. E ali com 14 anos de idade eu comecei a plantar a destruição. Comecei a destruir muitas vidas e muitas famílias. E lá na frente eu ia colher aquilo que eu estava plantando. E ali no tráfico, eu não fiquei muito tempo no tráfico. O rapaz que vendia comigo, Satanás usou ele para roubar as drogas. E ali ele roubou as drogas, passou para o patrão, para o dono da biqueira. Ele veio até mim. E aí eu tive que pagar essa dívida. Foi até o meu irmão mais velho que pagou para mim. E ali Deus me deu um grande livramento de morte, porque Satanás, ele tinha ouvido a promessa que Deus tinha na minha vida, e aí ele começou a trabalhar para tentar ceifar a minha vida. E eu tive muitos livramentos nesses 10 anos, né, no mundo das drogas, do crime. E ali eu saí do tráfico de drogas, né. Depois de poucos meses ali vendendo, devido a essa dívida, eu tive que sair. E ali eu conheci as drogas. Eu comecei ali fumando um cigarro. Do cigarro fui para a maconha, da maconha fui para a cocaína, da cocaína para o álcool e do álcool para o crack. Satanás, ele trabalha assim. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Satanás, ele começa devagarinho. Você vê um jovem hoje fumando um cigarrinho, vai chegar um momento que o inimigo vai oferecer algo mais forte, ele vai, ele aceita. Aí chega um momento que aquela droga ali já não faz mais efeito, Satanás vem com algo mais forte, e assim ele vai tragando aos poucos a alma da pessoa. E ali eu comecei fumando um cigarro e fui terminar no crack. Eu vou ser bem breve para não enfadar os irmãos, e tudo que eu estou dizendo aqui está ligado na palavra do Senhor. Esse era a pessoa que vivia na carne. Você vê como que a carne nossa ela é terrível. A pessoa que está longe de Deus, a tendência dela é viver uma vida miserável. Porque quando nós andamos segundo a carne e não segundo o Espírito, nós estamos dando brecha para o inimigo da nossa alma, para Satanás, porque ele aproveita os desejos da carne do ser humano e ele aproveita essa falha do ser humano para entrar na vida do ser humano. Só o Espírito Santo de Deus tem poder para desfazer as obras de Satanás, mas para isso nós precisamos dar um passo para ele, aceitar a ele e andar nos caminhos dele. E ali, eu já no fundo do poço, fumando droga, né, crack, no fundo do poço, sem nada, só tinha a minha mãe ali comigo, o meu pai já tinha desistido de mim, os meus irmãos já tinham desistido de mim, né? Inclusive tem pessoas aqui nessa tarde que a irmã é testemunha, né, irmão, de quem eu era. Qual é a graça da irmã? Esqueci, peço perdão. Irmã Ana, a irmã que é testemunha, né, irmão? Quem que era esse jovem, né? A irmã é testemunha, viu quem era a minha pessoa. E eu vim para cá, Deus falou assim: filho, aonde você foi humilhado, aonde você foi desprezado, aonde você foi rejeitado, eu vou te levar lá novamente. E aqueles que um dia te desprezou, aqueles que um dia te rejeitou, aqueles que um dia não deram crédito para você, eles vão ver o meu poder na sua vida, e o meu nome vai ser glorificado. É isso que Deus quer, irmão, de cada um aqui nessa tarde. Todos aqui veio receber bênção. É a tarde da bênção. Muitos têm aqui os seus desejos, né? É pecado eu pedir um emprego, eu pedir um bom salário, uma casa? Não, isso é maravilhoso. Mas a maior bênção, irmão, que nós podemos ter nessa vida, nessa terra, é o nosso nome escrito no livro da vida e selado no sangue do Cordeiro, e um dia ter o direito de morar no céu com Jesus. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus, ele quer nos dar essa bênção nessa tarde, de dar o seu Santo Espírito. E eu, irmãos, a cada dia que passa, eu sou apaixonado pela presença de Deus. Eu aprendi a olhar para Jesus Cristo como a joia mais preciosa da minha vida, porque um dia eu não era nada, eu não era ninguém. E assim como Deus falou através da vida do nosso irmão, nós que estamos longe de Deus, que não servimos a Deus, olha para nós como criaturas. Somos todos criaturas aos olhos de Deus, aqueles que não servem a Deus.
A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus Cristo, de corpo, de alma e de espírito, como a mão da palavra, nós deixamos de ser criatura e se torna filho de Deus, né? E passa a ser filho e herdeiro do céu. E ali, irmãos, eu no fundo do poço, né? Sem esperança, sem expectativa, sem sonhos, sem alegria. Meu pai já tinha desistido de mim, os meus irmãos. Eu cheguei a um ponto de que meu pai fez um barraquinho na garagem da casa onde a gente morava ali e deixou ali para mim. E ali pôs uma televisãozinha, né, naquele quartinho. Eu ligava aquela televisãozinha, irmãos, e eu ligava na programação, pastor, daquele homem, o apóstolo Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E eu fico triste porque às vezes eu vejo muitos irmãos falarem até mal, criticar, e Jesus não chamou nós para falar mal de ninguém, né? Jesus chamou nós para abençoar. Ele está pregando o Evangelho de Cristo. Ele está levando a palavra do Senhor. E o importante, como o apóstolo Paulo diz, é que o Evangelho seja pregado e que vida seja alcançada. Eu vi naquele homem ali, naquele quartinho, eu via pessoas dando testemunho, pessoas que saíram das drogas, e eu naquela situação, eu ficava assistindo e eu falava comigo no meu coração, falava, um dia eu vou estar nessa igreja, um dia eu vou dar um testemunho ali, um dia eu vou falar que Deus, Ele salvou a minha vida. Eu falava comigo mesmo, no meu íntimo, no meu particular, e Deus ali contemplando tudo. Eu não tinha ouvido essa revelação da irmã quando eu tinha 3 anos. Eu era uma criança. A minha mãe que contou isso para mim. Eu não tinha ouvido, mas no fundo eu já tinha aquele desejo, mas eu não tinha força. Ali Deus fez uma promessa na minha vida. Hoje eu só estou aqui de pé, ministrando a palavra de Deus, e a promessa dele se cumpriu na minha vida porque eu aceitei, porque eu quis. E a Bíblia, ela tem promessa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então todos aqui que creem em Jesus Cristo e aceitam Ele, essa é a promessa de Deus. É a vida eterna, é a coroa da vida. Mas tem casos que Deus usa os seus filhos e já fala diretamente com a pessoa. Tem pessoas que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus chamou para uma grande obra, né? E a nossa obra é essa, irmãos. Quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo e passa a andar no Espírito, como manda a palavra, a nossa missão na terra, como servo de Deus, é dar continuidade àquilo que Jesus começou. Deus enviou Jesus para anunciar o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, para se arrepender dos pecados, se converter a Ele, para um dia herdar o céu. E Ele foi para o céu, em João capítulo 14, Jesus ele diz, né, que Ele foi para o céu preparar lugar para nós, e que um dia Ele iria voltar. E Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nossas vidas e que nos instrui a dar continuidade àquilo que Ele começou ali na terra, né? Eu ali naquele quarto, irmão, assistindo ali aquela programação, e um dia veio uma tia minha de Itaquaquecetuba, e ela entrou naquele quartinho, me viu naquela situação, ela falou assim para mim, filho, eu estava na minha casa orando, e Deus tocou no meu coração e pediu para que eu viesse até aqui fazer uma oração para ti. Há um espírito da morte te rondando, e ele quer tragar a sua vida. E eu vim aqui em nome de Jesus repreender esse espírito. Você aceita uma oração? E ali os meus olhos se encheram de lágrimas, eu comecei a chorar, e essa foi minha resposta para ela. Eu não conseguia nem falar de tão triste que eu estava. As minhas lágrimas falaram por mim. E aí ela pôs a mão na minha cabeça, outra no meu coração. E aí ela começou a orar, irmãos. E quando ela orava, eu sentia um calafrio da cabeça para os pés, um gelo passando pelo meu corpo. Ali era o espírito da morte sendo repreendido pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus nos dá, um poder, unção, autoridade para repreender toda a força do inferno. Aquele que é cheio do Espírito Santo não tem Lucifer, não tem legião, não tem potestade, não tem principado, não tem demônio do inferno que pode com o crente cheio do Espírito Santo de Deus. E ali ela orou com aquela autoridade, repreendeu, irmãos, aquele espírito da morte, saiu da minha vida, mas ali eu continuei, né, naquela vida, continuei usando drogas, continuei fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, mas ali, caminhando, Satanás ele tentou de várias formas, de várias maneiras se rifar a minha vida. Eu me recordo, uma vez eu estava em um salão, cortando o cabelo, e ali entrou um jovem com um 38 no bolso da blusa, usado por Satanás, se aproximou do dono do salão e falou para ele, eu tenho um aparelho de celular, você não sabe quem quer comprar este aparelho? E o dono olhou e falou, eu não sei. Ele olhou para mim através do espelho e disse, o Giliardi deve saber, né, Giliardi?
E aí eu olhei para ele através do espelho, e ali o inimigo usando a minha vida para tentar me matar, afrontei aquele jovem, eu falei para ele, você está perturbado, jovem. Ele falou, como que é que você disse? Eu falei, você está perturbado, e não é pouco, você está muito perturbado. E ele com um revólver na blusa, e aí ele puxou aquele revólver, ele engatilhou e pôs sobre a minha nuca, e quando ele pôs aquele revólver na minha nuca, entrou a minha irmã, ela estava grávida do seu primeiro filho, e aí ela entrou e viu aquela cena, começou a tremer, passar mal, e ali ele tirou o revólver novamente, pôs no bolso da mesa e falou, eu te espero lá fora. E aí a minha irmã ouviu aquelas palavras, grávida, começou a chorar e falou, Gileade, ele vai te matar. Eu falei, não, fique em paz. Logo esse rapaz, você vai ver o que vai acontecer com ele. Ali já era o inimigo, irmãos, tentando ceifar a minha vida, mas Deus ele tinha uma promessa na minha vida. Deus falou que ia mudar a minha história. E ali aquele jovem saiu, eu fui para a minha casa, terminei de cortar o cabelo, e passaram-se uma semana. Uma irmã do ciclo de oração foi até a minha casa visitar a minha mãe, e ali ela falou para a minha mãe, você viu o que aconteceu com o jovem, aquele jovem que pôs o revólver na minha cabeça? Minha mãe, não, eu não vi o que aconteceu. Ele acabou de ser baleado 5 vezes na face, está estirado lá no chão. E ali o Deus me fez lembrar de uma passagem que o salmista Davi fala, os inimigos meus avaram uma cova diante de mim, e eles mesmos caíram diante da cova que eles cavaram diante de mim. Ali Deus me deu um livramento de muitos outros livramentos. Se eu for contar aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu já caí de lá, de muitos metros de altura, Satanás me jogou de lá. Eu já fui atacado por Rottweiler, tem as marcas da mordida. Eu já fui atropelado por 3 vezes. Já tentaram me matar na faca, no revólver, de várias formas, mas Deus me livrou de tudo, porque Ele tinha uma promessa na minha vida. E ali, irmãos, no ano de 2015, eu passei em frente a um ponto de pregação. O pastor ali começando o seu ministério, Deus pôs uma palavra no coração dele, e foi lá no livro de Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28, que está escrito assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ali aquela palavra entrou no meu coração, eu estava justamente da maneira como Jesus estava dizendo a palavra, cansado, oprimido, de ser maltratado, de ser visto como nada, como ninguém, porque é assim que as pessoas nos olham, irmão. Mesmo que eu não tivesse naquela vida, mesmo que eu não fosse uma pessoa que eu tivesse problemas com drogas, essa é a natureza do ser humano. Jesus ele mesmo disse, nós seres humanos somos maus. Jesus falou isso, o Filho de Deus. Quando aquele jovem rico se aproximou dele e disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, bom, quem tu chamas bom? Só há um que é bom, Deus que está no céu. Só Ele é bom, irmãos. É só Deus que pode mudar a vida do homem, a história do homem. E ali eu entrei, irmãos, naquele ponto de pregação, ouvi essa palavra, e no final do culto o pastor ali ele fez um apelo. Agora que eu vou entrar aqui, irmãos, na palavra, os irmãos vão entender, o meu tempo já está se esgotando, eu vou ser bem breve. Ali eu aceitei ao Senhor como salvador da minha alma, eu dependente químico, e ali comecei a minha caminhada. Aí que entra a palavra do Senhor, a carne e o Espírito. Ali eu estava na dependência da droga. E aqui a Bíblia vai dizer, no livro onde a gente acabamos de ler, que aqueles que são segundo a carne não podem agradar a Deus. E eu, usando droga, e eu queria a minha libertação, e eu fui em busca da minha libertação. Eu comecei justamente na Igreja Mundial do Poder de Deus, onde ali eu assistia pela televisãozinha, na garagem lá, no quartinho da garagem. E ali eu dei meu testemunho ali para a glória de Deus, me batizei nesse ministério, mas eu fui encontrar mesmo a minha libertação das drogas, foi no ministério ao qual eu congrego hoje, na Igreja Pentecostal do Cordeiro de Deus. É uma igreja abençoada por Deus, trabalha com pessoas que têm problemas espirituais. Lá na hora da oração é uma coisa tremenda, quando começa a oração, o demônio começa a cair no banco de várias partes, é uma coisa que eu fico admirado com o poder de Deus que se manifesta naquele lugar. E ali foi aonde eu encontrei a minha libertação. A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E ali eu passei a orar, passei a jejuar, e aquela vontade de usar droga que estava em mim, aquele mal que me aprisionava, ele foi perdendo as forças, foi perdendo as forças. E aí eu fui perseverando, fui buscando, perseverando, orando, jejuando, buscando. Aí Deus enviou o anjo do céu com espada de fogo flamejante, viu aquele mal que estava sobre a minha vida e começou a dar espadada naquele espírito maligno. Eu fui perdendo as forças, e um grande dia ele foi repreendido, espírito das Escrituras. O Espírito Santo se apoderou de mim, e hoje estou aqui para dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, liberta.
batiza com o Espírito Santo e leva o para o céu. E aí, irmãos, eu busquei, perseverei, e nessa caminhada, irmãos, eu tive muitas recaídas. Essas recaídas foi justamente por causa da nossa bendita carne. Eu fui liberto do crack para a glória de Deus. E ali começou outro processo na minha vida. Qual processo? O processo do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a renúncia. Quem recebeu o Espírito Santo, renuncia você mesmo, as suas vontades, os seus desejos. E eu, novo convertido, tinha uma fé tremenda, eu sabia que Deus tinha poder para arrepender aquele mal. Orei, busquei, só que ali começou a vir os desejos da minha carne. E eu jovem, novo, carente, o inimigo pôs uma pessoa no meu caminho. O inimigo não, irmãos, peço até perdão para os irmãos. O inimigo não, que nem tudo é o diabo. Tem coisas que a gente faz de errado e as pessoas costumam culpar o diabo. Não é culpa do diabo não. O que aconteceu de errado na minha vida foi culpa minha. Erro meu, falha minha, e eu admito isso diante de Deus. O que aconteceu? Apareceu uma jovem na minha vida, uma jovem cristã também, de um outro ministério, e ali eu me envolvi com essa jovem, já liberto do crack. Eu acabei me envolvendo com essa jovem, não vigiei, dei lugar para a carne, e quando eu dei lugar à minha carne, eu me envolvi com essa jovem, tive relação com ela. O que aconteceu? O Espírito Santo que estava em mim, ele saiu da minha vida. Porque como diz a palavra, quem está na carne não pode agradar a Deus. E Deus não habita em crente que está na carne. O Espírito de Deus, ele é santo. Ele habita em quem vive na renúncia, em quem busca a santidade. E ali, irmãos, aquele Espírito, o Santo saiu da minha vida, e aquele Espírito imundo, o qual me aprisionou por 10 anos, se apoderou de mim novamente. E começou a vir aquelas vontades, aqueles desejos. E aí eu me vi diante de uma situação que, se eu continuasse alimentando a minha carne com aquela jovem, em breve eu estaria de volta naquele mundo o qual Jesus me tirou. Só que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E ali, irmãos, eu dobrei os meus joelhos, pedi perdão ao Senhor. Eu cheguei nesta jovem e falei: jovem, eu vou seguir a minha vida com Cristo. Eu quero o Espírito Santo de volta em minha vida. Esse caminho que nós estamos trilhando não está agradando ao Senhor. E eu gostaria que você me perdoasse se eu te magoei, se eu te ofendi. Ali ela compreendeu, entendeu. E ali, irmãos, eu passei a voltar a buscar a presença de Deus. Eu cheguei no líder da minha igreja, no meu ministério. Eu passei a situação para ele. E ali no começo foi difícil para mim, porque ele falou assim para mim: o que você fez, o que aconteceu, ficará entre nós, pastor. Ele disse que não ia comentar com ninguém. Sabe o que eu falei para ele, pastor? Eu falei: se o senhor sentir no coração de passar para a igreja o que aconteceu comigo, esteja à vontade. Ele disse: mas por quê? Eu falei: porque eu já recebi o perdão de Deus. E quando Deus perdoa o homem, não tem ser humano na face da terra, não tem demônio do inferno que pode ser contra esta pessoa. Porque no livro de Romanos 8 nós acabamos de ler: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ali eu recebi o perdão de Deus. Ele falou assim: amém. E na Santa Ceia, irmãos, culto de Santa Ceia são 3 igrejas. Ali se reúnem todas as igrejas, aqui do Avenida Parada Pinto, Santa Cruz e Jardim Peri. Se reúnem as 3 em uma só. E ali diante do altar, aquele pegou o microfone e disse: irmão Giliard, se coloque de pé. Eu me coloquei de pé diante de todos. E ali ele passou para a igreja a minha situação. Disse: o irmão ficará afastado por um tempo. Aconteceu algo na vida dele. Ele explicou com detalhes o que aconteceu. E ali todos olharam para mim. E ali eu descobri uma coisa interessante, irmão. Eu descobri que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles olham para nós, pastor, com um olhar não de julgamento, de crítica, mas com um olhar de misericórdia, e se aproxima querendo nos ajudar. Ali eu aprendi e vi quem é e quem não é diante de Deus. Já aqueles que estavam na carne, que não é segundo o Espírito, como diz aqui a palavra, se é que o Espírito habita em vós, já olhava para mim com olhar de julgamento, de condenação. Era o santão, agora está fazendo isso. Aí o diabo põe na cabeça do crente, que é fraco, e começa a alimentar um monte de coisa ruim. Ele começa a alimentar aquelos pensamentos negativos. Ao invés de ele dobrar o joelho e orar pelo irmão que caiu, ele vai criticar, ele vai apontar. E Deus está contemplando tudo. Isso foi tudo experiência e lição para a minha vida. E ali, irmãos, o primeiro dia, aí ele falou assim para mim: é o seguinte, você vai ficar 1 ano de banco. O que aconteceu com você é 1 ano de disciplina. Falei: amém, pastor, eu fico. E aí eu comecei, os primeiros dias, irmão, não perdi o culto, estou indo para a igreja, buscando com o perdão de Deus na minha vida. E na hora do louvor, eu louvava, levantava as mãos, uns olhavam torto, uns olhavam diferente, mas aqueles que tinham graça olhavam, sentia, via que Deus era na minha vida. E aí, irmãos, passaram-se 6 meses.
E antes de eu voltar a tomar a Santa Ceia, de voltar a fazer parte do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, eu tive uma experiência maravilhosa. Entrou uma mulher lá na igreja, a qual a gente congrega, e essa mulher era uma serva de Deus, servia a Deus com sinceridade, andava no Espírito, e essa mulher saiu dos caminhos do Senhor, e ela foi para a macumba. E quando ela foi para a macumba, uma legião de demônios pegou essa mulher. Olha o perigo, irmãos, daqueles que saem da presença e não retornam para a presença. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo sai do corpo de um homem, vem um espírito maligno, com 7 demônios, pior do que aquele que já tinha na vida dele, e entra e passa a habitar na vida daquele homem. O estado daquele homem volta a ser pior do que o primeiro. Foi o que aconteceu com essa mulher. E ali de disciplina, essa mulher chegou cedo na igreja e disse: filho, você pode orar por mim? Eu falei: eu posso. Ela: estou com uma dor no pescoço. Eu falei: amém, eu posso orar. E tinha uma irmã comigo, essa irmã, a qual eu tinha me envolvido, eu já tinha me aceitado com ela. Eu falei: você pode orar por ela? Ela: posso. Eu levo ela diante do altar ali e oro por ela. E ali ela levou aquela mulher diante do altar, irmãos. E ali ela começou a orar por aquela mulher. E durante a oração, aquela legião de demônios se manifestou naquela mulher. E eu ali naquela situação, e aí eu lembrei, né, que eu estava de disciplina. Mas ali eu descobri uma outra lição. O homem, ele tem o poder e a autoridade de pôr na disciplina, e nós temos que respeitar o nosso líder. Mas quem tem autoridade sobre a nossa vida é Deus, é aquele que nos chamou. E aí eu vi aquela mulher manifestada naquela situação. Chegou o presbítero da igreja, eu falei: a mulher está manifestada, vamos orar por ela. Ele olhou para mim e falou assim: eu não mexo com isso. Mas ali ele falou, pastor, mas na verdade ele mexia com aquilo, mas foi o próprio Deus que permitiu ele falar, porque Deus queria que eu fosse até lá, para só confirmar o perdão que ele tinha vindo me dar. E aí eu fui, me aproximei daquela mulher, comecei a orar por ela, levei ela para uma salinha que tem lá perto da igreja, e aí eu comecei a orar por ela. E aí orando por aquela mulher, e comecei a repreender aqueles espíritos malignos, eu senti ali a graça de Deus, o poder de Deus, e para a glória de Deus aquele mal ele foi expulso. E quando aquela mulher foi liberta daquela legião de demônios, eu olhei para trás para entrar para a igreja, eu dei de cara com quem? Com o meu líder, o irmão missionário e sua esposa. E ele viu aquela cena. E aí ele falou para mim assim: ele é um homem sábio, homem vivido. E Deus pôs umas palavras na boca dele e falou assim para mim: você precisa vigiar. Eu falei: por que, missionário? Eu fiz alguma coisa de errado? Se eu fiz, me fala, eu peço perdão e não volto a fazer. O diabo pode te envergonhar. Só que aí ele jogou um verde para ver a minha reação, para ver se eu realmente estava bem com Deus. Eu falei: realmente, missionário, o diabo ele pode me envergonhar se eu estiver andando na carne, se eu estiver andando de qualquer jeito. Mas se eu estiver no Espírito, ele não tem poder para me envergonhar. O sangue de Jesus tem poder. Ali ele viu a minha resposta: não, ele está bem com Deus. O homem é sábio, o homem é inteligente, irmãos. Aí de um ano, que era para me ficar, eu fiquei 6 meses. Voltei às minhas atividades, e aí eu aprendi o valor do Espírito Santo. Ali eu abracei aquela nova oportunidade, e dali para frente eu passei a valorizar mais a presença de Deus. E se tem alguém aqui nesta tarde, desta maneira, irmãos, que ainda está lutando contra a sua carne, contra os seus desejos, eu deixo um conselho aqui de Deus para a vida dos irmãos: não desista de tentar, não desista de buscar, insista, persista. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O que a gente não pode é desistir. O diabo vai usar muitas pessoas, irmãos, para tentar nos acusar, nos afrontar, mas o diabo ele é um derrotado, ele trabalha com o nosso passado. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Se você caiu, tente novamente, Deus vai te dar graça. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, quanto mais daqueles que Ele nos chamou para a sua obra. Então, irmãos, que essa palavra venha ficar guardada no coração dos irmãos, que os irmãos venham buscar pelo Espírito Santo, que os irmãos venham buscar andar no Espírito. Eu peço até perdão, pastor, passou um pouquinho do horário, amém? Era 15 para 5, já são 5 para 5. Mas eu creio que Deus ele falou através do coração dos irmãos. Amém? Quem compreendeu aqui a palavra do Senhor? Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Distante daqui, me falaram de um lugar
Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo eu irei quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, aleluia, aleluia, Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Aleluia. Se a medicina te desenganou, a justiça disse não ter solução, tua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle das
tua situação. Tua esperança chegou no limite. Tenha fé, acredite, você não perdeu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. Não esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. 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 Pra fé não existe limite. Isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de 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 Deus. Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. A sua família tá na mão de Deus. O seu casamento tá na mão de Deus. A tua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido. Tá na mão de Deus. Ai, a medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. Não esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. 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 Pra fé não existe limite. Isso não é palpite, isso é fé em Deus. Sim. Tá na mão de Deus. 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 Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. A tua família tá na mão de Deus. O teu casamento tá na mão de Deus. A tua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido. Tá na mão de Deus. 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 Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. 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 Ninguém impede a nossa vitória. Tome posse agora. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação... Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel. A paz do Senhor Jesus, São Paulo. A paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.